Salve, torcedor vascaíno! Bom dia! Mais um Faísca Tá On na área. Hoje, um Faísca Tá On de desabafo. Mais um Faísca Tá On de desabafo. Não vejo a hora desse momento passar para a gente poder aí ter uma alegria, falar de coisas boas do Vasco. Eu espero logo que a gente possa criar essa onda positiva. Hoje por aqui, num primeiro momento, vou trazer aí um apanhado daquilo que aconteceu do Vasco, das especulações, das possíveis contratações, de tudo aquilo que a gente falou durante a semana. E num segundo momento, tentar aí ver de que maneira o técnico William Batista pode enfrentar esse Botafogo no próximo domingo. Já vou pedir para você, antes da guitarrinha tocar, deixe seu like, compartilhe esse vídeo aqui nas suas redes sociais para continuar fortalecendo o nosso trabalho. E antes da guitarrinha, eu vou dizer um negócio para você. Torcedor, sabe qual é o meu sentimento em relação ao Vasco, de tudo que eu tô vendo? É esse aí. Vontade de chorar e morrer. Então, torcedor vascaíno, eu sempre aguardo chegar ao sábado para a gente poder ter o nosso encontro aqui. E eu não vejo a hora da gente poder ter pautas positivas, falar e analisar a contratação de um grande jogador, de o Vasco ter uma sequência de vitórias e poder trazer o orgulho para que todo mundo possa sair nas ruas com camisa, boné, enfim, tudo aquilo que possa representar o seu amor e sua paixão pelo nosso clube. Só que, infelizmente, o tanto de notícias que chegam para nós, eu vou falar um negócio, não adianta ficar revoltado com quem traz a notícia. Porque, por exemplo, essas especulações de jogadores que o Vasco tem aí nos últimos dias, o Flávio trouxe isso há 60 dias. E muita gente não consegue fazer essa separação. Não é o que o Flávio quer, e sim o que nós do Atenção Vascaínos temos de informação. Por isso que os jogadores especulados são só aqueles que estão em fim de contrato com seus clubes e também que o Vasco não vai precisar colocar a mão no bolso para trazer, diferentemente daquilo que nos foi prometido. Olha, torcedor, se a gente quisesse ficar remoendo, dava para trazer declarações de todos os envolvidos na constituição da Vasco SAF, desde o pessoal da associação até o pessoal da empresa americana e aqueles que foram contratados. Todos eles, em algum momento, falaram que o Vasco seria uma equipe que brigaria por títulos, voltaria ao protagonismo, não iria mais sofrer, enfim, não teria mais desigualdade financeira. Essa foi triste. Essa que o Vasco não teria mais desigualdade financeira em relação ao seu rival, que aquele foi o último encontro. Olha, até hoje eu acho que aquilo ali, alguém soltou aquilo ali para ele falar, para a torcida, para jogar para a galera, porque eu não acredito que um cara com um império como o Josh tem, um cara tão bem financeiramente, um empresário bem sucedido, ia soltar uma bravata dessa que, olha, essa foi uma bravata das grandes. E olha que o torcedor vascaíno sempre esteve acostumado com bravatas. Agora, hoje, o meu sentimento e o sentimento do torcedor é esse aqui. Vontade de chorar e morrer. E sabe por que eu tenho esse sentimento, torcedor? Porque eu não vejo um horizonte mais. Eu não vejo algo que eu possa me apegar que o Vasco vai sair dessa situação ainda no Campeonato Brasileiro. Perante tudo aquilo que eu vejo, eu escuto, eu ouço, a gente faz apuração. E essa questão do treinador é algo que me incomoda demais. O Vasco não ter um treinador definido ainda, dando treinos em São Januário, após a demissão do Barbieri, foi algo inacreditável. O Barbieri conseguiu 6 derrotas consecutivas. E em nenhum momento passou pela cabeça de alguém que comanda o futebol que o Vasco já teria que estar mapeando o mercado, olhando, porque estava na cara que aquele trabalho ali estava com uma data de validade pré-agendada. Parece que não. E agora a gente vai para esse clássico de amanhã contra o Botafogo, sem ainda um treinador definido, com o William Batista à frente da equipe, que, coitado, não tem nada a ver com isso, muito pelo contrário, um cara muito trabalhador, um cara muito inteligente, que essa semana aí até foi algo de uma polêmica, porque sua carreira
a empresa que faz aí a gerência da sua carreira, é a empresa do filho do Abel Braga. Eu, particularmente, não vejo problema nenhum, até porque ele foi contratado por essa empresa antes dele chegar no Vasco, antes do Abel chegar no Vasco. E outra coisa, ele é competente, ele veio para ser técnico do Sub-20, então não vejo problema nenhum nisso. Mas enfim, como é só pauta negativa, é mais uma aí que chegou no Vasco. Então, William, para escalar essa equipe aí, para trazer um pouco de carinho e de alegria para o torcedor vascaíno, vou dar um exemplo para você. O Gui, que alegria a gente pôde ver ontem o Gui visitando lá o CT Moacir Barbosa. Aliás, como merece o mundo esse menino. E que vários Guis espalhados pelo Brasil, crianças, merecem ver um Vasco forte. Tomara que essas pessoas que comandem o Vasco forte tenham essa ideia do que representa esse clube. Porque hoje me passa um pouco de descaso. Desculpa, é um desabafo, é o que eu penso. Passa até um pouco assim de, sabe? E eu tô perdendo a força para argumentar com o torcedor vascaíno. Eu não tô conseguindo mais trazer algo de positivo de tudo que eu estou vendo. E no meio de tudo isso, tem o jogo de amanhã contra a equipe do Botafogo. E olha que tem aí o possível desfalque do Jair, uma pancada no joelho, ainda vai ser reavaliado, mas provavelmente vai ficar fora. E daí com que escalação que o técnico William Batista vai poder levar o Vasco a campo? Eu confesso a você, torcedor, que eu fico muito preocupado, porque as opções que o Vasco tem aí para enfrentar a equipe do Botafogo são poucas. Não vai dar para entrar com 4 atacantes como foi contra o Cuiabá. Eu vejo que ele vai precisar fazer um meio de campo aí mais forte, provavelmente voltar com o Zé Gabriel como o primeiro volante aí na zaga do Vasco, com o Marlon e o Matheus Carvalho, como foi contra a equipe do Internacional, que defensivamente esse meio de campo se comportou muito bem. Tanto é verdade que o Vasco tomou um gol de bola parada e no segundo gol foi a única oportunidade que o Léo Jardim fez uma defesa no jogo todo. Ou seja, eu acho aí que o Vasco tem que entrar em campo, provavelmente com o Zé Gabriel, aqui no meio dos zagueiros quando for para iniciar a jogada. Se não, quando o Vasco tiver a posse, ele vem por aqui. Matheus Carvalho de um lado, Marlon Gomes do outro. Lá na frente, essas 3 peças de ataque da equipe do Vasco, eu confesso a você, torcedor, que hoje eu tenho só o Ryan como convicção. Que triste isso, né? 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, um garoto de 16 anos é a única unanimidade no meio do torcedor vascaíno. Enfim, provavelmente Ryan, Alex Teixeira e Figueiredo. Até porque o Botafogo joga num 4-2-3-1, com os 2 volantes ali, o Marlon Freitas e o Tietê. Tem o Eduardo, que é esse meia central, por isso que eu acho que tem que ficar encaixotado no meio desses 3 volantes do Vasco. De um lado, o Júnior Santos, do outro lado, o Vitor Sá e lá na frente o Tiquinho. Jogadores muito fortes fisicamente, principalmente esse ataque, jogadores de muita velocidade, tem um agravante que é a grama sintética, torna o jogo mais rápido, então é um jogo de muito contato. O Flávio até trouxe a informação essa semana que o Orediano estava treinando bem, poderia ser ele o substituto do Peck. Eu particularmente não vejo assim, já alertei aquela vez contra o Flamengo. Tomara que eu esteja errado, que o Orediano possa fazer um bom jogo e consiga aí anular essas peças do Botafogo, mas eu não entraria com o Orediano, principalmente o Orediano e Alex Teixeira. Aí a gente ficaria completamente vulnerável aí para qualquer tipo de recomposição. É um jogo de muita transpiração, triste falar isso, mas o Botafogo é amplamente favorito, só que é um clássico, quem sabe o Vasco consegue se superar aí e vem com um pouco mais de confiança depois da vitória contra a equipe do Cuiabá na última segunda-feira, essa equipe não possa vencer o Botafogo também e ter mais uma semana tranquila para tentar enfrentar aí o Cruzeiro no próximo sábado. Claro, torcedor, que falta muito mesmo. Como eu falei anteriormente, estou muito decepcionado com tudo aquilo que eu vejo. Tem alguns jogadores que são criticados antes de jogar que eu acho que podem ajudar muito. O Guilherme Medel, eu acho que é um jogador pronto, jogou os 2 amistosos aí, data FIFA pela seleção do Chile, acho que chega, pega a camisa e joga. O Maico tem potencial para jogar muito, já jogou muito na carreira, teve a questão das lesões aí no Santos, a gente espera que possa se recuperar no Vasco. O Serginho, que veio do mercado alternativo, que possa vir, que possa estrear, até criar uma polêmica essa semana em relação a uma pergunta do
que o Flávio fez a ele, que era um jogador desconhecido, que a torcida queria um jogador com um nome um pouco maior, mas se ele não via a possibilidade de chegar e surpreender, ou seja, ele respondeu, foi bem demais na resposta, disse que prefere muito mais surpreender do que decepcionar. Então, assim, a gente torce, que é o papel do torcedor, que vocês aí que estão me assistindo fazem muito. Agora, acreditar, ter uma perspectiva, ter otimismo, com tudo aquilo que a gente vê ultimamente em relação ao Vasco, é muito difícil. Tem uma frase que eu já citei aqui, que eu não suporto escutar. E eu virei SAF para isso. O problema não está em virar SAF. Porque o Vasco era uma equipe que devia marmita, devia luz, devia água, devia tudo. Era uma vergonha completa. Hoje, o Vasco continua passando vergonha, mesmo com a constituição da SAF. Por exemplo, ficar devendo 300 mil ao Náutico, dever aos empresários do Andrei, os jogadores que foram contratados, na sua maioria, não foram pagos. Então, assim, vergonha por vergonha é a mesma. Talvez a forma que está sendo gerido essa grana, talvez a forma com que os americanos encaram o Vasco, enfim, alguma coisa no meio do caminho não está legal. Tanto é verdade que até nas reuniões do board, da SAF, a notícia sai que um falou uma coisa, outro falou outra, e quem sofre, quem fica no meio do caminho é sempre o mesmo, o torcedor. Eu espero do fundo do coração que eu possa logo trazer aqui novos argumentos para ter otimismo novamente e não ser um Faísca Taon para baixo como tem sido ultimamente. Então, torcedor, eu encerro hoje por aqui pedindo para você, deixe seu like, compartilhe esse vídeo aqui nas suas redes sociais para que eu não volte nunca mais aqui com esse pensamento que eu vou encerrar o Faísca Taon e acredito que, apesar de ser um meme, é a vontade da grande maioria da torcida do Vasco. Fiquem com esse áudio. Vontade de chorar e morrer. Levantamento para Roberto Dinamite, sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!